Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais um Palavra Encarnada, onde nós meditamos o Evangelho em família, em comunidade. Queremos já pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós para que nos faça meditar a partir do seu olhar, do seu coração, aquilo que Ele quer falar para nós no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós podemos pensar que foi um acontecimento histórico que ficou ali há mais de 2000 anos atrás e que está no Evangelho para nos relembrar, talvez, quem são os 12 discípulos de Jesus. Mas, na verdade, esse Evangelho é mais atual e mais vivo do que nós imaginamos. Nós, na verdade, podemos, ao ler esse Evangelho, ver o nosso nome ali. É, na verdade, um chamado do próprio Cristo de nos atualizar a vocação de um discípulo, de seguir a quem nos chama fielmente, passo a passo, nas suas pegadas. Ao ler esse Evangelho, nós nos lembramos muito do livro de Isaías, do capítulo 6, versículo 8, que nos fala: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Nós queríamos destacar uma parte desse Evangelho que, enquanto rezávamos, enquanto meditávamos, íamos entendendo que precisávamos aprofundar no dia de hoje nessa parte que nos fala: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós podemos, meus irmãos, cair na tentação de achar que nós não precisamos ir a quem não tem ninguém que vá, que nós podemos ficar aqui no nosso meio, entre os nossos, aqueles que são do nosso convívio, aqueles que foram confiados a nós no sentido de vínculos mesmo familiares, vínculos de amizade. Mas o Senhor hoje nos relembra que nós precisamos ir antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso mostra uma sede de Jesus, uma sede de que aqueles que não têm a oportunidade de ouvir do amor de Deus precisam ouvir, conhecer, para que entenda quem é Jesus. E por isso lembrávamos tanto: a quem enviarei? Quem irá por nós? E o que respondemos ao Senhor quando Ele fala: quem eu enviarei? Para aqueles que não têm ninguém. Para aqueles que não têm familiares que fale, que ensine, que mostre o amor, que ame, que toque, que abrace, que seja a presença do próprio Cristo para aqueles que não têm. Quando nós vamos às ruas, nós percebemos tão claramente essa verdade. Mas quando falamos de amor, do amor, que é Cristo, as lágrimas correm dos olhos dos irmãos, eles abraçam, eles agradecem, mais do que quando recebem um pão, uma água, que é importante, eles precisam, porque tem fome e tem sede. Mas a gente percebe que a fome e a sede da palavra, da verdade, do anúncio, do abraço de Cristo, do olhar de Cristo, da palavra de Cristo, é muito mais do que a sede e a fome do pão, do alimento. Então, meus irmãos, se não formos nós, quem vai ser?
E é esse encontro com aqueles perdidos, aqueles que não têm ninguém, os mais abandonados, que fecunda o nosso anúncio dentro da nossa casa, dentro dos nossos. Porque eu aprendo na gratuidade do amor e ali onde não vou receber nada em troca, porque às vezes eu nem conheço aquele irmão, mas eu o amo sem esperar absolutamente nada em troca. Eu entendendo o verdadeiro sentido do amor gratuito, desinteressado, eu amo com a pureza ainda mais cristalina do amor. O meu filho, o meu esposo, a minha mãe, o meu pai, o meu avô, a minha avó, os meus irmãos do trabalho, aquele mais difícil, aquele que é mais difícil de conviver, os meus irmãos do colégio, aqueles que são ainda mais complicados de lidar, aqueles do meu convívio que eu preciso, na gratuidade do amor que eu aprendo quando eu amo aqueles que mais sofrem, os mais necessitados, eu jorro nessas áreas da minha vida. E a outra parte do evangelho que nos chamou muita atenção foi que São Mateus, se intitula o cobrador de impostos. E nos outros evangelhos, ele não é citado como cobrador de impostos, mas logo no dele, ele se cita como cobrador de impostos, como se quisesse já colocar, né, a exposição àquilo que ele era, sem muita confusão, né, sem muita dúvida. E nós perguntávamos, mas por que logo ele se colocou assim? E logo nós entendíamos que era pela força até do testemunho. Sim, São Mateus foi um cobrador de impostos. Um homem odiado por todos porque extorquia ali as pessoas, mas Jesus, ao olhar para ele, ao fitar no seu olhar, foi para além de tudo aquilo que os homens viam. Jesus olhava o coração. Disse, segue-me, e São Mateus, deixando tudo para trás, os seus bens, porque era um homem de posse, deixou tudo para seguir Jesus. E se coloca assim como cobrador de impostos, talvez para dizer para nós que é através da miséria, é através do que fizemos, é através do que fomos, independente de quão grave foi o que fizemos ou o que fomos. É a partir dali que Deus resplandece a sua graça e a sua glória. É através da nossa fraqueza que Deus se faz força. É através da nossa miséria que Ele se faz graça em nossa vida. Peçamos no dia de hoje, meus irmãos, esta graça. Peçamos que sejamos verdadeiros apóstolos, verdadeiros discípulos de Jesus, que seguem as suas pegadas, que caminham para a cruz e para a ressurreição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.